Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, bom dia a todos. Pastor de Deus falando, trazendo para você aqui na Rádio Gospel 1000 e também no Quai e na Rádio 93 FM, todos os domingos às 5 horas da manhã. Eu quero trazer aqui agora um estudo diferenciado, onde muitas pessoas ficam se perguntando: Jesus é Deus? Deus é Jesus? Ou Jesus é um e Deus é outro? Qual é a resposta certa? Eu acredito que Deus existe, mas eu acredito que Jesus não existe. Ou acredito que Jesus existe, mas não acredito que Deus existe. Então vamos lá. Quero tirar sua dúvida aqui agora e dizer para você a verdade e para que você venha tirar suas conclusões depois desse estudo aqui. Jesus é Deus? Explicação bíblica para que você venha tirar todas as suas dúvidas e não venha entrar em história de carochinha e venha entrar em conversas aí de pessoas que dizem ao contrário, que pregam o contrário. Eu quero dizer para você que Jesus, ele é Deus. E a Bíblia explica isso de maneira muito simples. Deus é como uma equipe de 3 pessoas em uma só. O Pai, que é Deus, o Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo, que é a Trindade, 3 em 1. O que sabemos sobre Deus foi contado por Ele mesmo. Nós temos o que? Alma e Espírito. Deus também é um trio, Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho sempre esteve com Deus. E é Deus. Eles sempre estiveram juntos desde o começo. João 1 e 2. Quando Jesus veio para a terra, ele virou um de nós, tornou-se humano, está em Isaías 9:6 e Mateus 1:20 e 23. Mateus 3:16 ao 17, o verbo que virou gente e morou entre nós. Outras partes da Bíblia também deixam bem claro que Jesus é Deus. João 10:30 e Tito 2:13, Colossenses 1:15 a 17. Algumas pessoas argumentam o fato de Jesus estar junto a Deus, de que ele não poderia ser Deus. Na verdade, só Deus poderia estar com Deus desde sempre. Tanto o Pai, o Filho, como o Espírito Santo sempre existiram. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, João 1:1. Então, provas bíblicas que Jesus é Deus, eu vou lhe falar agora. Jesus não disse exatamente essas palavras, eu sou Deus. Assim como não há nenhuma referência bíblica de que ele tenha dito, eu sou homem. Da mesma forma, você nunca viu na Bíblia em Jesus dizer que ele era Deus, ou nem viu ele dizer que ele era homem. Mesmo assim, nós encontramos no Evangelho várias formas em que Jesus afirmou ser Deus. Como assim? Jesus ele deixou que as pessoas o adorassem. Está em Mateus 28:9. Jesus ele não recusou ser adorado. Jesus ele era judeu. Os judeus acreditavam que só deviam adorar a Deus e nunca homens. Agora a pergunta é, como é que Jesus ele sabia que só devia adorar a Deus e por que se deixava ser adorado? Ok? A outra coisa, Jesus ele perdoava pecados. Está em Marcos 2, 5 e 7. Ele não estava perdoando pecados feitos contra ele próprio, mas todos os pecados das pessoas. Os religiosos da época ficaram chocados porque só Deus poderia perdoar os pecados, visto que todo pecado é uma ofensa contra Deus. Como é que Jesus não era Deus e ele se deixava, que as pessoas entendessem que ele poderia perdoar pecados? E ele dizia, está em Marcos 2, 5, 7, é só ler. Jesus também afirmou, se eu sou, está em João 8, 28 e João 8, 5, 8 ao 5, 9. Quando Moisés perguntou a Deus qual era o seu nome, Deus respondeu, eu sou. Está em Êxodo 3, 13 ao 14. Jesus ele afirmou ser o eu sou, quando ele foi questionado quem ele era.
os judeus quiseram matá-lo, né? E quando viram a resposta, pois estava claro que Jesus afirmou ser Deus. Jesus ele disse que ele é Deus e era um. João 10, 30 ao 33. Isso seria o mesmo que dizer eu sou. Então, tanto que os judeus, ao entenderem isto, tentaram apedrejá-lo. Jesus ele afirmou seu caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Só Deus poderia dar acesso a ele próprio. Jesus afirmou ser tudo no singular. Olha que não está nada no plural. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente nada e ninguém chegaria ao Pai se não fosse por intermédio dele. Então Jesus ele afirmou ser a única salvação. Está em João 5, 24 e João 14, 23. Nenhum líder espiritual, aprenda isso, disse que a salvação viria por ele próprio. Nenhum. Me afirme um. Tal afirmação cairia por terra quando o indivíduo morresse. Então, se o indivíduo morresse, como é que a salvação viria por ele? Concorda comigo? Se morreu, como vai fazer mais o quê? Jesus não somente afirmou-se a salvação, como está em João 11, 25, como ressuscitou e venceu a morte. Aleluia. Mateus 28, 5 e 6 e Romanos 6 e 9. Então, muitas dessas afirmações, queridos, foram registradas por João Evangelista, discípulo de Jesus, que ouviu e testemunhou todas essas coisas. Os judeus teriam aceitado um Messias profeta ou um líder espiritual sem problema, mas já estavam à espera que ele viesse. A razão porque muitos se recusaram a aceitar a Jesus e o mataram foi justamente porque ele dizia ser Deus. Outra passagem que nos ajuda a compreender que Jesus é Deus está no Evangelho de João 14. Tomé indignou a Cristo, para onde ele iria e que caminho tomar. João 14, 5. Jesus respondeu a Tomé dizendo: se você realmente me conhecesse, Tomé, conheceria também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. João 14, 6 e 7. Além de afirmar que era o único caminho que levava à salvação, ele revelou que era Deus e que estavam na frente de todos eles. Vamos falar assim, Filipe, ainda sem compreender, disse: Senhor, mostra-me o Pai. E isso nos basta. Está em João 14, 8. Jesus reafirma quem era de maneira categórica, Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, Filipe, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-me no Pai? Jesus ele provou ser Deus quando ressuscitou. Todos os outros casos de ressurreição na Bíblia foram graças a orações de homens de Deus. Aprenda isso, vou repetir. Todos os outros casos de ressurreição na Bíblia foram graças às orações de homens de Deus. Jesus ressuscitou sem ninguém ter intercedido por ele. Atos dos Apóstolos 2:24 e Romanos 6:9. A morte não podia retê-lo, porque era perfeito, era Deus. Espero ter aberto a sua mente, que o Espírito Santo possa falar mais no teu coração e nos siga se você gosta aqui, compartilhe nossos estudos, a nossa pregação, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. É de Deus, um abraço. Fica na santa paz do Senhor Jesus, porque toda a honra e toda a glória é só para Ele, porque é de quem? É de Deus. Paz.